Meus irmãos, vamos abrir a Escritura mais uma vez, 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, e vamos ler juntos. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, e vamos ler juntos. Segunda Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Vamos lá? Sabendo, primeiramente, isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, mais uma vez nós estamos diante de Ti e pedimos que o Senhor desvende os nossos olhos para que percebamos, ó Pai, quão doce é a Tua palavra. Obrigado, Pai, porque temos o privilégio de ter acesso a esta palavra inspirada pelo Senhor. Dá-nos clareza de ideias, abre a nossa mente. Ó Deus, dá-nos que memorizemos a Tua palavra, para que busquemos vida aos Teus pés. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, para os que não vieram semana passada, eu vou fazer uma passagem de 3 minutinhos, rapidamente. O tema é Escrituras Sagradas, um estudo sobre inspiração e confiabilidade. Nós citamos esse texto, né? O apóstolo Pedro falando que a Escritura não veio da elucubração da mente humana. Eu vou escrever um texto sagrado. Não, é palavra inspirada pelo Senhor. E aí nós trouxemos alguns conceitos, aqui foi a introdução, né, que fizemos, do ataque que em toda a história o inimigo fez contra a palavra de Deus. E em nosso tempo, esse ataque tem se chamado de liberalismo, que é a ideia de que, resumidamente, né, claro, de que nem toda a Bíblia é palavra de Deus. Partes dela mas outra parte não. Então, com isso, você fica vulnerável à vontade de alguém dizer o que é palavra de Deus e o que não é dentro da Escritura. E aí recusam, por exemplo, ensinos contrários ao casamento homossexual, na criação de filhos. Em todas as áreas, na verdade, você relativiza o que a Escritura de fato traz como ensino autoritativo da parte de Deus. Demos o argumento de que a origem apostólica é um ponto muito forte para você combater este ensino, porque este ensino geralmente põe Jesus Cristo, o que Jesus falou, como a chave. Jesus falou sobre isso? Não falou, então não vale. Foi Paulo que falou? Não vale, só vale o que Jesus falou. Foi Pedro que disse? Não vale, é só o que Jesus disse. Só que esse argumento é tão fraco, porque o que Jesus disse, o que temos que Jesus disse, é de origem apostólica. Os apóstolos é quem ou escreveram ou foram tutores daqueles que escreveram. O Evangelho de Marcos, por exemplo, os estudiosos apontam para Pedro e Paulo como tutores de Marcos. O Evangelho de João, o próprio apóstolo João. E assim, Lucas, o apóstolo Paulo, e assim, por assim vai. Você tem ou apóstolos escrevendo, ou apóstolos supervisionando a escrita. Então, o que o apóstolo disse é palavra de Deus, e o que Cristo disse também é palavra de Deus. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente sobre isso. E aí falamos da confissão de fé como introdução, o que a confissão de fé fala sobre a palavra de Deus, que é um apanhado mais geral. Dito isso, nós trouxemos 4 conceitos. Vê se os irmãos lembram. Vou tirar isso aqui. O primeiro é fácil, né? Inspiração. O segundo, alguém lembra? Pode ser fora da ordem. Pode falar. Iluminação. Qual foi o outro conceito?
Revelação. Inspiração. Revelação. Iluminação e perspicuidade. É porque o nome é difícil mesmo, vou dar esse desconto. Perspicuidade. O que é cada um desses? O primeiro deles é a ideia de que a palavra inspirada tem relação com o quê? Alguém lembra? Isso, alguém fez ali os gestos assim, ó, com a escrita. O inspirado é quem escreve. Nós vamos ver um pouquinho disso mais à frente, com mais detalhes. Nós já vimos semana passada, mas nós vamos citar novamente. Inspiração é quem escreve e não quem recebe a revelação. Certo? É possível que alguém tenha recebido uma revelação da parte de Deus e outro escrito a revelação. Um exemplo claro sobre isso alguém lembra quem escreve Romanos? Quem é? Quem? Não. É Tércio. Eu que escrevi. Olha que interessante. Eu não lembro a referência. Quem achar a referência aí, valendo um chocolate. Mas, se eu não estou errando a carta, Romanos quanto? Romanos 16. Olha que interessante. Quem escreve... 16... Olha, quem disse foi Tércia. Olha só. Não vale, né? Romanos 16, 22. Eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Olha que interessante. Quem escreve Romanos é Tércio e não Paulo. Paulo é quem recebe a revelação da parte de Deus, Paulo, mas quem está ali do lado escrevendo, colocando as palavras, é Tércio. Inspiração tem relação com escrita, mas Paulo recebe a revelação da parte de Deus. Certo? Em algumas cartas, provavelmente, foram trechos ditados por quem recebe a revelação, certo? Mas em outros, não. E aí nós vamos também mencionar sobre isso. Revelação, segundo o conceito, tem a ideia da... e aí eu não citei semana passada, recebi uma dica de nosso irmão Caleb, dar os créditos, né? E aí ele fez assim, não, né? Mas dar os créditos. E, de fato, eu não me lembrei de trazer a divisão, que é uma divisão teológica de revelação especial e revelação geral. Revelação geral é Deus se revelando por meio da sua criação. E a revelação especial nós temos na Escritura, quando Deus inspira homens para escreverem a sua palavra. E aí nós trouxemos que Deus se revela por meio da criação, da Escritura e, finalmente, o autor aos Hebreus diz que por meio de Jesus Cristo, a revelação do Filho de Deus. Lembra? Que foi a pastoral de hoje, certo? E o terceiro conceito, iluminação, que é o quê? É a ideia de que Deus abre e desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da sua lei. Vejam, um ímpio pode enxergar neste livro o livro mais espetacular que o homem já escreveu, mas só vai penetrar no coração, transformar, trazer vida àqueles a quem o Senhor ilumina. Certo? E o 4, perspicuidade, é um conceito importante de perceber a revelação de Deus especial, da Escritura, da salvação. Ela pode ser entendida pela pessoa mais simples. Tem conceitos complexos? Tem. Mas o que é essencial à salvação, o ser humano mais simplório pode, de fato, aprender da Escritura. Certo? Trouxe esses conceitos, trouxe mais alguns detalhes, mas aí não vou repeti-los por causa do nosso tempo. Certo? E aí a gente chega aqui no segundo ponto. Nosso segundo ponto é
sobre a palavra inspirada. E aí eu repito que a palavra de Deus é inspirada. A inspiração não é um processo humano que nasceu na mente do homem. Repito o texto de Pedro. Não foi particular elucidação, não originou-se no coração do homem, mas origina-se na vontade de um Deus que quis se revelar de modo especial, extraordinário e bendito para nossa edificação. Deus quis se revelar. Só é possível conhecer a Deus porque Deus quis se revelar e nos fez seres capazes de conhecer, certo? Deus não fez uma pedra nem um animal capaz de conhecer a revelação do ser de Deus, como nós temos a capacidade como imagem de Deus. Isso é graça do Senhor. E aí eu trago alguns aspectos da inspiração. São divisões que não são estanques, por assim dizer. Na verdade, na teologia, eu creio que nada é estanque. Nós dividimos por didática, para facilitar a compreensão, porque conceitos acabam se entrelaçando. Então, é difícil você separar a justificação e a santificação. Nós separamos, mas acabam trabalhando interligadas, por exemplo. Ao mesmo tempo, a doutrina da salvação, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Isso tem relação com justificação, com santificação. As doutrinas são interligadas, mas nós separamos por didática. E o primeiro, eu vou dizer quais são as quatro. Inspiração verbal, os conceitos que eu trago. Inspiração plenária, inspiração orgânica. Três. O terceiro conceito aí, ele é usado tanto por reformados, quanto também usado até por liberais. Então, quando você lê inspiração orgânica, é um conceito bom. Nem sempre. Então, eu vou especificar mais à frente, certo? Então, quando temos por inspiração verbal, por exemplo, alguns tratam o nome verbal plenária ou plenária verbal, porque são muito entrelaçados os conceitos. Mas eu vou tentar dividir as partes, porque alguns autores separam, então, para que os irmãos entendam. Quando falamos de inspiração verbal, e aí eu vou trazer uma citação do reverendo Everton Tokachik. Ele diz assim: esta influência do Espírito Santo que envolveu os escritores sacros estendeu-se não somente aos seus pensamentos gerais. Por exemplo, quando falamos que a inspiração das Escrituras foi de modo verbal, não foi simplesmente assim, Deus inspirou você a falar assim, fale que eu amei vocês desde a eternidade. Aí o autor, Deus amou desde a eternidade. Então eu vou explicar isso aí, colocar com as minhas palavras. Não foi assim o autor inspirado. Não foi só... Deus não deu só um conceito para ele desenvolver por livre e espontânea vontade e como der na sua cabeça. Por quê? Porque há teorias de que a inspiração foi só Deus deu uma ideia para ele e aí ele desenvolveu do jeito que ele quis. Não. Mas também há todas as palavras que eles usaram, de modo que os pensamentos que Deus desejou revelar-nos foram conduzidos com infalível exatidão. Não foram inspirados apenas os seus pensamentos, mas cada palavra original que os autores usaram. Cada palavra da Escritura, cada palavra da tradução, sim ou não? Não. Cada palavra do texto original foi inspirada pelo Senhor. Esse é o ponto. Cada palavra. Então, o que é que eu tenho diante disso? Nós temos exemplos diretos de que, por vezes, Deus até ditou. Percebam, inspiração verbal não é ditado de palavras, certo? Nem sempre Deus falou ao ouvido e ele ouviu assim, sim, Senhor, porque
Próxima palavra, Deus amou ao mundo. Não, nem tudo foi assim. Mas algumas palavras, alguns textos falam que foi exatamente assim. Alguém lembra de algum texto, Deus ditando as palavras? Como é que diz ele lá? Eu não me recordo. É mais específico ainda. Deus falando assim, escreve aí essas palavras. Lembram do texto de Deus falando isso? 10 mandamentos, é um exemplo. Deus, põe aí. Primeiro Deus escreve com o seu tábua quebra, mas Moisés escreve também. Tem um outro texto também, por exemplo, que é o primeiro outdoor. O pessoal do marketing aí sabe qual é o primeiro outdoor da história, né? Alguém sabe? Nunca ouviram o primeiro outdoor da história? Acreditem, o pessoal do marketing cita esse texto bíblico. Abacuque. Escreve para quem lê, até quem passa correndo. Deus fala para Abacuque. Escreve essas palavras aí para quem lê, até quem passa correndo. E tem outros textos da Escritura. Tem um deles que eu quero ler, eu não sei se... Deixa eu só abrir o slide aqui. Não está aqui. É Êxodo capítulo 24, versículo 12. Êxodo 24, versículo 12. Alguém que abriu pode ler em voz alta, por favor. Se dois lerem juntos, leiam os dois e continuam, sem problema, viu? Dar-te-ei tábuas e pedras é a lei. Eu vou te dar tintim por tintim. E você vai escrever. Aqui fala assim, tintim por tintim? Fala, né? Estou acostumando ainda com o vocabulário mais regional daqui. Revelação geral, né? Passou aqui. Passou um lagarto aqui. Na Bahia chama de calango, não sei como chama aqui. Então, Deus falou para Moisés cada detalhezinho, em alguns aspectos, palavra por palavra, mas em outros, o Espírito Santo foi conduzindo de modo sobrenatural, mas não como uma voz falando, certo? Às vezes com a visão, sim, escreva de acordo com a visão. Conforme você viu, você escreve. Moisés, escreve o tabernáculo conforme as medidas que eu te mostrei lá, daquele jeitinho lá. Mas, às vezes, não, em alguns aspectos, não foi assim. Um exemplo de que não foi assim, Lucas. Lucas disse que fez o quê? Quando escreveu o Evangelho. Alguém lembra o que é que Lucas fez para escrever o Evangelho? Uma pesquisa acurada dos fatos. Foi lá pesquisar acurado. E o Espírito Santo foi conduzindo a vida dele de modo que ele viu cada detalhe, e mais à frente, na inspiração orgânica, eu falo sobre isso. Mas um outro exemplo muito claro de que cada palavra da Escritura é válida. E antes desse exemplo, deixa eu contar uma história. Há muito tempo, um pastor amigo, era seminarista na época, isso há muitos anos, década de 80. E aí ele foi visitar um casal, porque o marido disse que não ia mais para a igreja, porque o seminarista pregou lá um texto, eu não lembro mais qual era o texto, mas pregou um texto da Bíblia e falou lá um detalhe do versículo, e o senhorzinho lá não gostou e não piso mais na igreja. E aí a esposa, vamos lá, seminarista lá, tal, e vamos lá fazer a visita. Chegando lá, ele mostra, conversa e tudo. Era um casal muito simples. E aí ele irredutível. Não, isso está errado. Mas está na Bíblia. Está errado. Aí a senhorinha fala assim, ô seminarista, não tem como riscar só esse pedacinho, não? Na maior simplicidade. É só uma palavrinha, é só uma coisinha. Mas a gente faz isso às vezes.
Quando a palavra de Deus nos confronta, a vontade que dá, podia ter esse pedacinho, né? Mas saiba, cada palavra do texto original foi inspirada por Deus. E um texto prova para isso é de Paulo. Se você quiser grifar na sua Bíblia, Gálatas capítulo 3, versículo 16. Você lembra de João 3,16, você lembra de Gálatas 3,16. Paulo vai dizer que até o singular ou plural da palavra foi inspirado. Olha o que ele diz aí. Alguém lê em voz alta, por favor. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falou de muitos, porém como de um só. E ao seu descendente, que é Cristo. Opa! Paulo está dizendo, ó, lá não estava no plural, não. Lá estava no singular, porque estava falando de uma pessoa, que é Jesus Cristo. Então, Paulo fazendo a exegese aqui, linda do texto, dizendo assim, ó, aquela palavra não foi colocada, não foi sem querer, não, que Moisés escreveu. Moisés nem tinha noção de quem de fato seria Cristo, de como seria o Messias, mas foi revelado para ele, inspirado, que era uma pessoa, no singular, o Messias. É o Cristo. Perceba, cada palavra da Escritura foi colocada de maneira singular, usando aqui o termo de Paulo. Então, inspiração verbal tem relação com o Deus ter escolhido cada palavra da sua Santa Escritura. Não despreze a Escritura. Até genealogia, e é difícil ler genealogia, não é? Você lê genealogia, você... papai, para que tanto nome? Tanto detalhe. Meus irmãos, nas genealogias tem detalhes tão ricos, tão ricos. Vou dar só um exemplo, Mateus 1. Mateus 1 tem uma genealogia belíssima e riquíssima. Só um detalhe para você ter noção, você já percebeu que lá ele fala 14, né? São 14 gerações até, de um até tanto, 14 gerações. 14 gerações. 14 gerações. O que é isso? Em hebraico, Davi, somado às letras, dá 14. O que é que tem isso? O que Mateus está mostrando ali é: Jesus é filho de Davi. Jesus é filho de Davi. Jesus é filho de Davi. Mostrando, nesta bela genealogia, Deus desenhou a história para apontar para o Messias. Jesus é o rei que se assenta no trono de Davi. Detalhes tão pequenos que você despreza, às vezes, na leitura. Você que eu falo, eu também. Você passa o olho e não dá importância e pensa que é... Mas todas as palavras da Escritura são inspiradas. Inspiração verbal é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, isso nos ensina que não existe trecho mais inspirado do que outros, viu? Toda a Escritura é inspirada. Boa colocação. Já viram aquela Bíblia que tem em vermelho o que Jesus diz? É um risco de você achar que o que Jesus diz é mais importante do que o que o apóstolo disse. Mas não é, pastor? Não. Não é. Tudo aqui, tudo, de Gênesis a Apocalipse, é palavra de Cristo. Ele é o verbo que se fez carne. Ele é a palavra de Deus e, de fato, tudo fala sobre Cristo aqui. As suas expressões verbais como Deus homem e as suas expressões como o Deus eterno, o Deus Filho, em todos os aspectos da Escritura. Certo? Dito isso, inspiração plenária. Como falei, a verbal já mostra, cada palavra é inspiração de Deus. Então, tudo que foi inspirado ali a plenitude da revelação está ali. Pronto. Mas há uma distinção que dá, por ênfase,
eu trago a citação do pastor Ronald Henkel. Ele vai dizer assim: a inspiração plenária se resume em pelo menos 5 verdades. A primeira delas é que somente todos os livros da Bíblia, nada mais do que o que temos na Escritura. Ah, e o livro de Ellen White? Jamais. Ah, e os livros apócrifos que o catolicismo quer empurrar na Bíblia? Não. O livro de Mórmon? Também não. Nada além da Escritura. É a plenitude da Escritura de Gênesis e Apocalipse e nada além disso. Que mais outro aspecto ele destaca? Todo tipo de gênero foi inspirado, gênero literário, certo? Todo tipo de gênero literário foi inspirado. Até Cantares, que tem uns textos que fica assim, até Cantares. Todo gênero literário foi inspirado. E sobre isso aqui, eu abro um parêntese para dizer o seguinte: respeite o gênero literário. Ele foi inspirado. Como assim respeite o gênero literário? Ó Senhor, o Senhor diz na tua palavra e prometeu que ensina a criança no caminho que deve andar e quando crescer não se desviará dele. E o meu filho cresceu, se desviou e morreu longe do Senhor. E a tua promessa onde fica? Foi promessa? Ou foi provérbio? Gênero literário não é uma promessa, é um provérbio. Não confunda o gênero literário, você vai aplicar errado a palavra de Deus. Existem outros textos que trazem promessas para os filhos da aliança? Existem, mas não confunda, porque você vai contradizer com Ezequiel 14 ou 18, não me recordo, que fala do justo gerando um filho ímpio. É duro isso, mas você tem outros textos que vão te dar outros embasamentos para as suas orações e tudo, mas provérbio é provérbio, promessa é promessa. Não confunda. Há textos que são poesias. É palavra de Deus? É palavra de Deus. Trazem ensinos autoritativos? Trazem ensinos autoritativos. Mas você pode, por exemplo, nunca viu o justo desamparado, nem a sua descendência. E o rico e Lázaro? Lázaro mendigou até a morte. Ali não é uma promessa de Deus. Paulo diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será fome. Ou seja, servo de Deus pode passar fome. Mas aí lá na frente na outra carta ele fala assim, Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece, até na escassez. Então percebam, os gêneros literários foram inspirados por Deus e você precisa levar em consideração. E não pensar que tudo que está ali escrito é como se fosse uma receita de bolos que tudo é ordenança, certo? Tudo tem aplicação de ensino, mas nem tudo tem formato de lei. Lei é um gênero literário, certo? Dito isso, outro aspecto. Em todas as ciências citadas, é pleno, a inspiração foi plena em todas as ciências. Se Deus diz algo que a ciência contradiz, quem é que vai estar certo? É a Bíblia ou é a ciência? É a Bíblia. Deixa eu ver se eu acho. Tem uma citação. Mais à frente, talvez eu ache ela, que fala assim: quando há contradição, espere. Espere. Vai aparecer. Lá na frente eles vão lá descobrir outra coisa. Ah, não, a ciência ela não é infalível. A revelação é infalível.
A revelação geral é infalível. Se eu soltar aqui, vai cair. Isso é infalível. A revelação geral. A geral vai dizer, existe um modo ordinário de Deus em agir na criação, de modo que isso aqui vai cair. Eu sei que vai cair, mas a revelação especial diz que Deus é soberano sobre o seu próprio modo de agir, na sua provisão. E aí Eliseu está lá e o machado não desce, flutua nas águas. Por que flutua? Porque o Deus que faz cair é o Deus que, por vezes, age na criação e não deixa cair. Certo? Mas nós podemos perceber... Eu estava conversando com alguém aqui da igreja, não recordo com quem foi. E aí a pessoa citou, né, o fato que o Marcus Eberlin é um cientista cristão e tem defendido o design inteligente e vários detalhes bíblicos com ciência. E aí ele vai dizer assim, você quer ver uma coisa que a Escritura revelou antes mesmo de toda a humanidade saber e discutir isso? Que o Sol é maior que a Lua. Foi o Sburger, foi com o Sburger. O Sol é maior que a Lua. Onde é que diz isso? Alguém lembra? Gênesis 1. Ele criou o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Mas os dois do mesmo tamanho, até o eclipse vai dizer que é o mesmo tamanho. Como é que ele sabia que um era maior que o outro? Revelação. Até nas ciências citadas, a Escritura acerta, certo? Então, a revelação é plena até nas ciências citadas. Em todas as questões da vida, não pense que uma área do conhecimento conseguiu desenvolver a ponto de pensar que a Bíblia é atrasada. Exemplo, lei da palmada. Não, o nosso tempo nós já descobrimos que esse era um modo antigo que não dava certo, que traumatiza a criança e etc. Meus irmãos, é dizer que o conhecimento de hoje ultrapassou o conhecimento da Escritura. Conseguiram ultrapassar o conhecimento da revelação de Deus. Pense nisso, como isso é sério. E é difícil, sabe por quê? Recentemente, alguns meses, eu acompanhei eu não lembro no nome, não importa muito, porque tem mais de um que faz isso, mas uma influência bem famosa no meio cristão, tentando fazer exegese desses textos bíblicos da vara sobre a criança. A vara sobre a criança não pode, isso é um erro de interpretação, porque em Provérbios também usa a mesma vara, fala que o tolo também tem que receber a vara. Mas quem diz que o tolo não tem que receber? Tem que receber também. Porque quando você vai olhar o contexto, o tolo é o que, na Bahia a gente falava assim, é o mala. É o que faz, não é tolice de, sem querer, não, é tolice mesmo de maldade, malícia. Em Romanos 13, Paulo vai dizer que se esse tolo se excede, ele não recebe só a vara, não. É o que Romanos 13 fala? Alguém lembra? Espada, pena de morte. Romanos 13. Não é debalde que os magistrados trazem a espada como ministro vingador de Deus para com aqueles que praticam o que é mal. Em Provérbios, quando fala da vara para o tolo, é da vara mesmo. Tem adultos que precisam receber uma surra. A ideia era essa. Só que a nossa sociedade, isso que terrível, que maldade. Não. Na verdade, hoje está se soltando bandido, né? Pega bandido, a política hoje é soltar bandido. E falar em vara, e aí a Escritura sabiamente fala para não encolher a vara sobre a criança. É vergonha para os pais. Dito isso, a Escritura é mais sábia. Eu fico com a Escritura. A Escritura diz que tem que usar a correção e com vara até
e use. Eu vou dar um exemplo bem drástico, viu? Até quando você deve usar a vara? Qual o limite da vara? Alguém sabe? É chocante o que eu vou falar, viu? Você não pode só ir embora antes de eu terminar de explicar. Senão, a palavra o pastor falou. A necessidade. Qual a necessidade máxima? Tem um texto que fala assim, que não te excedas a ponto de que, alguém lembra? De matar. Opa, é isso mesmo. O limite dos pais é a vida. Você só não pode tirar a vida. Você pode até... Tá. Agora eu vou dar um exemplo para que você não pense que é por qualquer motivo. É proporcional. Se a gravidade é pequena, a vara é pequena, nem dói. É só o seu olhar que faz ele chorar. Mas se em um caso extremo, você chega em casa e o seu filho está matando sua esposa, você faz o quê? Ô, meu filho, sai daí, não faça isso com sua mãe. É assim que você faz? Um adolescente chegando com rebeldia a ponto de fazer uma coisa gravíssima, você faz o quê? Você tem que agir com a severidade necessária para o momento. Mas, lembrando que ao Estado, a Escritura dá o poder da espada, não aos pais. Numa legítima defesa, é óbvio, legítima defesa eu nem vou contar aqui. Legítima defesa, se acontecer algo terrível assim... Exatamente, você leva para ser julgado pelo Estado. Esta é a instrução bíblica. Mas o nível, a depender do momento, existe autoridade nos pais para agir, dada pelo Senhor. Pelo nosso estado de nosso tempo, você não tem nem palmada. Daqui a uns dias, nem reclamar você vai poder. Nem contrariá-lo. Para não... Enfim. Fechado parêntese... A inspiração é plena em todas as questões da vida. A Escritura tem sabedoria da parte de Deus. E, por último, que entra junto com a questão de verbal, é a gramática, vocabulário e sintaxe, o sentido, né, são inspirados. Todos os detalhes são inspirados. É por isso que a exegese reformada tem um aspecto gramatical. Nós olhamos a gramática, a inclinação do verbo, o tempo, no grego é tempo, no hebraico, isso é uma curiosidade para os que gostam, no hebraico o verbo não exprime tempo. Você olha para o verbo, não sabe se foi passado, presente ou futuro. Mas a flexão dele, a intensidade, o modo, você leva em consideração todos os aspectos. Para você ter noção, existe uma partícula não traduzível, não dá para traduzir assim, essa partícula no texto da queda de Adão e Eva, que indica a presença de Adão durante o diálogo. Até nisso você percebe, assim, até as mínimas coisas. E Cristo fala, até um i ou um ti, nada se passará. Me veio uma coisa agora que está no texto bíblico, como está em colchetes. Ok. Pronto. Os colchetes. Os colchetes faz o seguinte, eu vou chegar um pouquinho mais à frente, e aí o senhor me lembra quando eu falar um pouquinho mais dos manuscritos. Porque aí eu chego nisso aí. Pode ser? Pronto. Então, eu vou lá. Inspiração plenária. Ernest Maia vai dizer o seguinte, reverendo Ernest, aqui ele está se referindo ao como esta doutrina foi atacada e tem sido desde o iluminismo. Aí ele vai falando desse abandono e fala que o conceito que se formou no iluminismo é de que não devemos dar atenção para nenhuma suposta intervenção divina na criação por meio de algo sobrenatural e revelador. Desde o iluminismo, nós temos esse ataque a essa doutrina, e esse ataque está até hoje. E ele afaga o nosso ego. Por quê? Porque a ideia de que nós temos
o controle de todas as coisas. Nós conseguimos explicar tudo. Inclusive, esta é uma característica das seitas. Se você perceber o que acontece com as seitas, ela explica tudo. E quando ela não consegue explicar, ela faz o quê? Ela adultera o texto pleno. Por quê? Porque há esta autonomia no homem em relação a tudo, inclusive em relação à Escritura. No iluminismo, eles falaram, não, nada de revelação, o homem é o centro, o homem pensa, o homem consegue entender e vislumbrar todas as coisas. Na inspiração orgânica, mais uma vez, alguns chamam ela de dinâmica também, certo? Mas não perca de vista o aspecto do que falamos de orgânico. É que, quando falamos de orgânica, estamos dizendo que Deus não anulou a personalidade dos escritores. Por isso, inspirados por Deus, puderam usar de suas experiências, pesquisas, aptidões e manter o seu estilo. Deus usou até isso, todos os aspectos do escritor. Lucas, um historiador fenomenal. Você pega Davi, uma poesia impressionante. Você pega o apóstolo Paulo, uma habilidade absurda com as palavras. Certo? Então, Deus usou também do estilo de cada um deles. E um aspecto interessante, importante quando falamos disso, é que Deus, antes mesmo dos seus servos nascerem, Deus conduziu todo o processo. Lembre do profeta Isaías, Jeremias. Deus fala expressamente isso. Detalhes, olha, antes mesmo de você nascer, ou quando você era uma criança, Deus conduziu todo o processo da vida deles para que no momento certo Deus usasse com tudo aquilo que Deus trabalhou na vida deles em toda a história, certo? Uma citação também do mesmo Ronald Henkel, ele fala assim: a inspiração orgânica significa que a inspiração de um livro da Bíblia começou muito antes de qualquer livro ser escrito. Aí ele fala, tomando o livro de Eclesiastes como exemplo, inspiração orgânica significa que Deus começou a obra de inspirar esse livro, não havendo Salomão escrevê-lo, mas preparando todas as circunstâncias sobre as quais Salomão escreveria e preparando o próprio Salomão como seu escritor. Então, esse é o aspecto que destacamos. E aí eu destaco o que Lucas fala, né? Lucas 1, que eu citei no início. Visto que muitos ouvem e prenderam a narração coordenada dos fatos que entre nós se realizavam. Versículo 2, ele diz, conforme nos transmitimos que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada a investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito. Ele cita pessoas que foram testemunhas oculares, que transmitiram a outros, e aí, veja, Deus preparando todo o contexto para que ele pudesse ir lá e direcionado pelo Espírito de Deus, escolhesse as palavras certas para chegar até nós, certo? Eu ia trazer só exemplos de falsas teorias. Eu vou dar só o de uma. Aliás, eu vou só citar rapidamente. Dinâmica ou orgânica, no sentido equivocado, traz a ideia de que há alguns livros que têm uma inspiração mais profunda do que outras. Certo? Por exemplo, Cantares seria uma inspiração um pouquinho fraca. E, a lei, por exemplo, é de um nível... ou textos mais doutrinários, com um nível mais elevado de inspiração. Então, isso aqui é um equívoco e usa a mesma nomenclatura. Outro é o do ditado ou inspiração mecânica, que é a ideia de que Deus ditou no ouvido todas as palavras de Gênesis e Apocalipse, e não foi assim, certo?
É, outra, a de inspiração natural ou de intuição, que é a ideia de que homens tiveram uma intuição da parte de Deus e aí escreveram. Eu citei quando citei a inspiração verbal. A inspiração mística ou de iluminação, ela é bem usada pelos liberais, que é apenas um despertar religioso. Religiosamente, a pessoa teve um momento assim de se concentrar e pensar muito nessas verdades e escrever. A inspiração teria sido, na verdade, somente isso e nada sobrenatural da parte de Deus. E a inspiração de conceitos, eu citei também na verbal, como se apenas conceitos fossem inspirados e não toda a palavra de Deus, certo? Então, sobre esses aspectos, alguma dúvida até aqui? Uhum. Vários gêneros. Uhum. Uhum. Literal. Eu já ouvi também que o Jardim do Éden não era literal, que a serpente não era literal, que Gênesis é poesia. Primeiro, o Gênesis é narrativa. O gênero de... Na verdade, o gênero geral é lei. Lei mesmo. O que está acontecendo em Gênesis é o embasamento da lei. Você vai ver, por exemplo, nos 10 mandamentos, ele cita o quê? Por que você deve guardar o dia do Senhor, por exemplo? Em Êxodo 20. Porque em 6 dias Deus criou e no 7º descansou. Ah, não foi literal, então eu não guardo, Senhor. Opa! A lei ali é dada com um embasamento de que é literal lá. Quer outra coisa? Então a queda não foi literal. Não houve queda. Tem vários argumentos que você mostra ali no texto. É por meio de um homem que entra o pecado no mundo. E por meio de outro homem vem a salvação. A Escritura trata como eventos literais. É só você olhar o que a Escritura faz com esses textos. Usa a literalidade dos textos. Cleon? É que ele pediu primeiro. Deixa eu ir por idade, pode ser? O microfone aqui. Lá atrás o pessoal não ouve isso. Mas, isso. O meu entendimento é que, assim como Cristo, Paulo diz que ele habita nele corporalmente toda a plenitude, o que pode caber é um ser humano divinamente tá em Cristo. E, ao mesmo tempo, ele é humano. Uhum. Eu creio que a palavra de Deus também é assim. Ela é divina e humana. Uhum. Então, muitas narrativas é da parte humana, que vai narrando a história. Ah, você veio da Bahia, como é que você veio? Pegou o avião, o navio, o trem, o que foi que você veio? Essa narrativa, essa maneira de descrever os fatos, ela é humana. Sim. Mas, mesmo assim, abençoada com verdades por Deus, espirituais. Porque, isso. Como diz o profeta, nós somos barro e Deus é oleiro. Ou seja, tudo resume na soberania de Deus. Então, eu creio de uma maneira que a Bíblia ela é divina e ela é humana. E tudo que está nela serve para o nosso entendimento. No Velho Testamento, nós sabemos que tudo aquilo é sombra de Cristo. Do Calvário. Isso. Calvário e apontando para Cristo. A ressurreição. Tudo isso é Bíblia, tudo é mandamento de Deus. Aí eu creio assim, é humana e divina. Sim. Cleon?
Atrás aí, por favor. Duas coisas. Primeiro, você poderia, em rápidas palavras, dar algumas senhas ou descrever de alguma forma a questão liberal, para que talvez Pronto. a gente haja um maior esclarecimento sobre uma coisa e outra. Segunda coisa, quando se fala da literalidade, subentende-se pé da letra. Correto ou não? Em que aspecto você está falando? Porque parece, se eu entendi corretamente, a gente não deve desconsiderar a literalidade de Gênesis ou da palavra em si. Isso. Não é verdade? Isso. Cada palavra foi colocada por Deus. Não tem nada não inspirado, entendeu? No sentido, Perfeito. Isso eu entendi. Aí Uau, quando 10 você minutos já. falou, Tem o do irmão ali, então, mas fala. aí quando você falou sobre trabalhar 6 dias e descansar, guardar o dia do Senhor, parece que os adventistas têm uma questão literal aí que eles cravam o dia. E aí é só a questão da literalidade. A gente crava Abriu um também, parênteses. viu? A gente crava também. Nossa confissão de fé fala que... Alguém lembra qual é a expressão lá? Que o domingo é o quê? Pode falar alto, quem souber. Nossa confissão de fé de Westminster. Doutrina presbiteriana. O domingo é o sábado cristão e há de continuar sendo assim até quando? Até a volta do Senhor Jesus. Mas deixa para o outro dia. Pronto. Sobre o liberalismo, eu digo o seguinte: o resumo é o ponto que eles têm atacado é que a Bíblia não é toda a palavra de Deus. Partes dela é palavra de Deus. E quem diz quais são as partes que são? Eles. Olha só. Convém para eles, né? Então, eles escolhem o que é bom e o que não é. Antes de entrar em informação... Opa, parou aqui. Você ajuda? Parou aqui. Antes de entrar, eu vou logo responder a questão lá, porque senão não vai dar tempo. Eu estou olhando aqui o nosso tempo, senão eu acabo não respondendo sobre a questão dos textos que têm colchetes. Existem alguns detalhes sobre os colchetes. Por exemplo, vou dar o detalhe de Mateus 6. Mateus 6 tem lá, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós não temos em mãos todos os... nós não temos em mãos... Alguém que sabe onde é que estão as tábuas que Moisés escreveu? Não? Nem eu. Ninguém tem. Não tem como. E onde é que estão os manuscritos antigos? Onde é que está lá o texto que Isaías escreveu? É isso. Onde é que estão? Alguém tem? Não tem. O nome deles é autógrafos, que é escrito pela mão. Por que não tem? Porque ninguém guardou? Mesmo se guardasse, tinha virado poeira. Pense aí, Moisés escreveu entre 1400 e 1600 a.C. 3.600 anos depois, não era papiro no tempo de Moisés, era couro, mas deteriora, já foi. Mas mais para frente foi inventado o papiro, que é primo do papel, virou poeira. A carta que Paulo escreveu já virou poeira. O que é que nós temos? É a cópia. Cópia da cópia, da cópia, da cópia. E agora, como é que eu sei se essa cópia da cópia, da cópia, da cópia, da cópia é fiel? Próximo domingo, não perca. De fato, próximo domingo eu vou falar um pouquinho sobre isso. Eu vou dar um exemplo. Eu falei ontem para a mocidade, dei um exemplo sobre isso aí, vou trazer também no próximo domingo. Mas o exemplo que eu vou um dos exemplos que eu vou dar, que eu dou agora, é este. Em algumas cópias não tem esse pedacinho. E agora, o que aconteceu aqui? Como é que eu sei que esse pedacinho estava no original ou não? Esse pedacinho, esse é o mais fácil de resolver, o desse de Mateus 6. Por quê? Porque aquela expressão está lá em outro texto da Bíblia. Então, o pior que pode ter acontecido é o copista ter trazido de outro trecho da Bíblia. Ok. Que é
da oração de Davi, pois teu é o reino, a grandeza, a glória, e na oração de 1 Crônicas 29, parece, se eu não me engano. Na Bíblia, na sua Bíblia deve ter, inclusive, a menção. Mateus 6, só rapidamente para... Mateus 6, 13. Embaixo no rodapé. 1 Crônicas 29, 11. Então, quando não está em todas as cópias, aí ele põe um colchete para você saber. Não está em todas as cópias, mas está em algumas. E aí, quando não está em todas, o nosso papel é... Por que não está em todas? Vamos atrás disso aí, certo? E tentar solucionar, achar a solução. O trabalho da manuscritologia é dificílimo, mas é ciência. Não é inspirado, mas é ciência. E você consegue achar. Vou dar um exemplo que os irmãos vão entender. Os irmãos sabem quantas cópias nós temos do Novo Testamento, entre fragmentos e texto completo? Aproximadamente 5.000 cópias. 5.000 cópias é muita coisa. Para você ter noção, eu não vou dar a fonte agora, eu tenho que pesquisar de novo disso, mas eu me recordo que 95% do texto é igual em todas as cópias. E os 5%, como é que a gente faz? Os 5%, dentro dos 5%, tem detalhes assim, ó. Cristo Jesus e Jesus Cristo, o copista inverteu. É considerado erro de cópia. Tem erro de palavras, por exemplo, no copista, que é assim, uma letra no meio, que parece com outra. Casa, com S, e cama. As duas letras, se fosse em português, são duas letras parecidas em hebraico, por exemplo. O Samek, cadê o Samek? O Samek e são letras parecidas. Se fosse em português, você ia fazer, opa, o copista errou aqui. Como é que eu sei se é cama ou se é casa? É fácil, o contexto vai dizer, não pode ser casa. Ele está falando de quarto e de deitar, é cama. Então, tem problemas, dentro dos 5%, tem muitos problemas facílimos. Eu vou dizer a você que tem outros que não são difíceis, tem outros que são difíceis de solução. Mas mesmo os difíceis não são suficientes para trazer problemas importantes para a teologia. Por quê? Porque houve uma preservação e não tem como você não perceber que foi sobrenatural. Aí alguns exemplos que eu trago, um exemplo que eu trago, e aqui já olhando para a hora, eu estou pensando em trazer semana que vem, porque senão vai delongar demais. Mas, assim, há diversos pontos dentro da manuscritologia que você pode, se você for imaturo, você vai se perder facilmente. Eu acho que a melhor palavra é essa. Você se perde por quê? Primeiro, porque a revelação, ela é pela fé. Isso é um ponto essencial. Você crê na doutrina da revelação. E isso não é algo que é meramente racional. Pare para pensar, por exemplo, que você crê que o mar abriu. E quando você vai olhar para o processo que Deus faz de cópias, é de você pegar assim... Eu vou antecipar rapidamente. Há um trecho de Isaías que fala assim, porque o menino vos nasceu, um filho, o governo está sobre os seus ombros, seu nome será... Pronto. Tem outro trecho que diz assim, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Tem outro trecho que diz assim, Isaías 53, como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Tudo. Aí você vai para esse processo aí de cópia da cópia da cópia.
2.600, 2.700 anos depois, o que é que acontece? Rapaz, telefone sem fio. Não é? Não é esse o medo que dá? Aí você pega os achados do Mar Morto. Eu estou trazendo spoiler para vocês não irem para casa com dúvida. Era semana que vem, mas eu estou trazendo agora. Os manuscritos do Mar Morto, em 1943, uma criança brincando, jogou uma pedra numa caverna e quebrou um pote de barro. E aí, rapaz, esse pote, o menino achou um manuscrito. E saiu, foi. Chegou lá na cidade, tu achou onde isso, menino? Achei ali. Chegou lá, uma biblioteca. A biblioteca de Qumran, uma comunidade religiosa que guardava manuscritos bíblicos e vários outros. Por exemplo, até livro dos mortos egípcios tinha lá. Tinha vários manuscritos religiosos. E aí, dentro deles, tinha o quê? O rolo de Isaías, datado de 70 a.C. Em toda a história, o povo cristão sofreu com isso aí. Esse manuscrito, isso aí foi os cristãos que botaram aí, ó. Eis que a virgem conceberá. Isso aqui é coisa de cristão. Isso não é profecia, não. Isaías é considerado profeta messiânico, né? Resultado, pegaram o texto de Isaías. Vamos comparar o que a gente tem hoje, para ver se é igual. O texto de antes de Cristo e os textos que a gente tem agora. É um dos achados mais importantes da história, porque você tem como comparar o que aconteceu com o texto nas cópias. Resultado, está lá o texto nosso. O texto quase que 100% igual. Partes não dá para comparar porque é todo rasgado. Semana que vem eu mostro com mais detalhe. Isso nos mostra o seguinte. Para aqueles que têm medo, quando vê das cópias, você fala assim, rapaz, Deus preservou 2.100 anos através de copistas miseráveis que erravam, e ficou o texto. Sabe qual é o nome disso? Milagre. Deus preservou sua palavra. É por isso que não precisa ter medo assim, não. Acharam um livro que não estava na Bíblia. Não tenha medo, não. O que Deus quis revelar para nós, Ele preservou em toda a história, por meio de pecadores miseráveis, com tinta e pena. É milagre o nome disso. Só um detalhezinho também interessante, é que eu vi em algum lugar que os escritos de Aristóteles, Platão, ele tem mais ou menos 8 cópias, 9 cópias. As pessoas hoje Pensa e aceitam. impressionante. Esses que tem 5.000, eles ficam, não é possível, Copiar errada. As cópias têm uma diferença de 700 a 800 anos. As cópias do Novo Testamento, por exemplo, do Espírito de Paulo, é datado de mais ou menos 100 a 150 anos. Até a idade também... Sim. Então, assim, tem muita coisa sobre manuscritologia para falar. Dando um spoiler, isso aqui eu ia... não está funcionando, não. Eu ia trazer ainda hoje, eu imaginei que ia conseguir terminar, pelo menos, a questão, alguns detalhes de formação do texto, até chegar no último, no 6 aí, pode passar aí, que é tratar os livros apócrifos, a origem dos livros da Igreja Católica a mais que tem na Bíblia. Por que tem a mais na Bíblia Católica? Semana que vem a gente consegue, até a volta de Cristo a gente termina esse estudo, se Deus quiser. Vamos orar e a gente